Lucas 7, do verso 11 ao verso 17. Diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Estamos refletindo na série de mensagens no Evangelho segundo Lucas, com o tema Encontros e Reencontros. E nessa noite falaremos sobre o poder que vence a morte. O poder que vence a morte. Jesus havia acabado de proferir a mensagem mais famosa do planeta, aquilo que a gente conhece sobre o Sermão da Montanha, as virtudes ou as marcas dos cidadãos do reino dos céus. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira bons frutos. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira maus frutos. O homem fala do que o seu coração está cheio. E nesse texto nós estamos diante de uma mulher que não está cheia de praticamente nada de bom, a não ser tristeza e dor. Porque ela enfrenta 3 tragédias terríveis. Primeiro, ela é uma viúva. Perde o seu marido. Não sabemos quanto tempo essa mulher lutou por seu marido. Agora ela perde o seu filho. Talvez tenha investido recursos, orado, sonhado, mas perde a sua esperança de futuro, porque o seu filho foi o único que sobrou. Essa mulher experimenta uma terceira tragédia. Ela é viúva ela é viúva e agora mãe de um filho morto. Primeiro ela é viúva, agora ela perde um filho. E agora ela é viúva, mãe de um filho morto. E nesse texto nós temos o encontro de 2 grupos. O Filho único de Deus, que é Jesus Cristo, que estava vivo, mas estava destinado a morrer. E o filho único de uma mulher, morto, que estava destinado a viver. Nesse texto nós temos o encontro de 2 sofredores. Essa viúva que havia acabado de perder o seu filho, e Jesus, o homem de dores que sabe o que é sofrer. Nós temos nesse encontro a presença de 2 grandes inimigos, a morte, como a principal tirana de nossas vidas, e Jesus, aquele que odeia a morte, e veio para nos livrar de sua escravidão. E nesse texto a gente percebe alguns elementos. O primeiro deles, no versículo 13, é que Jesus enxerga a nossa dor. O verso 13 diz: vendo-a o Senhor. Jesus consegue distinguir a dor dessa mulher da dor da multidão. Isso é muito importante, porque naquele primeiro século, em muitos velórios, em muitos sepultamentos, se contratavam artistas para chorar. E o texto diz que há uma grande multidão, e a multidão aqui é devida também ao fato de que a morte de um filho aconteceu. E uma cidade pequena, um vilarejo, se comove quando a ordem natural dos eventos é interrompida. O natural é um filho sepultar um pai, não um pai sepultar um filho. Um dos momentos mais difíceis do meu ministério foi em Séries, quando no primeiro ano que eu fui plantar uma igreja lá, um jovem de 18 anos
faleceu vítima de um acidente de automóvel chegando em Jaraguá. Muito amado pela cidade. O filho do Wilson e da Valdete, né? O Alan. Aquele menino foi sepultado na igreja cristã evangélica em Séries, uma igreja de espaço físico muito grande. E foi mais de um dia de muito pranto. E embora a gente lamente a dor de quem está próximo de nós, só vivencia a dor em sua plenitude a família. Amigos ficam sensibilizados, oferecem seu abraço, sua presença em breves momentos, chora um pouco, dá seu ombro para a família chorar, mas ninguém sente a dor da perda como a família nuclear, as pessoas envolvidas naquele drama que rasga a alma e palavra nenhuma consegue discernir. O fato que o texto diz é que Jesus, no meio daquela multidão, ele distingue a mãe. Ele vê aquela pessoa separada de todos os outros que sofrem e a olha com compaixão. Porque aquela mulher sofre mais que qualquer pessoa daquela multidão poderia estar sofrendo. Ela perdeu sua esperança de futuro. Ela não perdeu só o marido, agora perde o único filho. Seu futuro poderia ser de mendicância. Seu futuro poderia ser de prostituição. Não havia proteção estatal naquela época. Seu futuro é sombrio. Não bastasse a dor que rasgava seu peito. E Jesus olha somente para ela. Ele consegue distinguir você dentre essas centenas de pessoas que estão aqui. Jesus consegue ver a sua dor particular, o seu drama que tem nome. Ele consegue distinguir você de todos os outros que estão aqui. Ele sabe quem você é, o que você tem passado, as lágrimas que você tem despejado, as lutas que você tem suportado, os dramas que tem rasgado seu peito. E em alguns momentos você até diz: eu vou perder a minha fé porque eu não consigo suportar mais um dia nessa situação. Ele distingue você de todas as outras pessoas que estão aqui nessa noite. Um outro elemento que o texto destaca é que ele não só nos enxerga de maneira específica, mas ele se compadece de nós em nossa aflição. No verso 13 ele continua dizendo: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Essa mulher não pede nada, não deseja receber nada de Jesus, ela está apenas mergulhada em sua dor, naufragada em seu drama, nadando em suas lágrimas, mas Jesus se condói com ela, sente o drama dela como se fosse dele, porque nossas dores também rasgam seu peito. Eu já mencionei aqui há alguns domingos, eu terminei semana passada a leitura novamente das Crônicas de Nárnia, né? E eu vou repetir a ilustração, porque aquilo me marcou demais. No segundo livro das Crônicas de Nárnia, o menino Dígore, com a mãe doente, olha para o leão que prefigura Cristo, e o menino está com tanta vergonha de pedir para o leão curar sua mãe, que quando ele tem coragem de levantar sua cabeça para olhar para aquela juba enorme, para aqueles olhos que o preenchem, o menino tem uma constatação dramática. Ele vê no leão, nos olhos do leão, gotas de lágrima, e ele entendeu que aquele leão sofria tanto quanto ele, ou mais que ele, pela dor da enfermidade de sua mãe. Deus é Deus conosco, não é distante, passivo, alheio às nossas dificuldades. Ele se compadece de nosso sofrimento, de nossas angústias. Ele se compadece dessa mulher. O texto destaca um terceiro elemento. Versículo 13 ainda diz que Jesus estanca as nossas lágrimas. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores.
Eu creio que não há uma palavra mais insensata para você dizer num velório que essa: para de chorar. Não há nada mais deselegante. Para de chorar. Velório é lugar de choro. Morte é lugar de lágrimas. Sofrimento, perdas, crises diversas são ambiente natural para você se derramar e dizer: eu não tenho ninguém com quem contar, a não ser tu. Mas Jesus dá a ordem para essa mulher: não chores, porque Ele sabe que Ele é a solução. Ele é o interventor da situação. É como se Ele estivesse dizendo: pare de se lamentar, pare de sofrer, que a tua solução chegou. Pare de se angustiar, porque o interventor invadiu a história e o teu drama chegou ao fim. Aquele que controla céus e terra vai intervir em sua vida e vai arrancar a tua dor, vai lidar com o teu problema, vai tomar o teu problema sobre si, vai levar o teu problema no Calvário e vai te redimir por completo dele. Jesus estanca as nossas lágrimas. E o verso 14 diz que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Olha o que diz o texto: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus chama o morto, ele dá uma palavra de ordem, e diante de sua voz, a morte não tem mais domínio. Diante de seu poderio, a morte é obrigada a se curvar, porque Jesus é o rei sobre a morte, ele a venceria. Eu não sei se você tem boa memória de Bíblia, mas em Marcos, final do capítulo 4 e todo o capítulo 5, acontecem alguns sinais que destacam a soberania de Jesus sobre todas as coisas. Ele está dormindo num barco, uma grande tempestade cai, seus discípulos ficam em pânico, acordam Jesus e dizem: nós vamos morrer. Ele olha para aquela tempestade e diz: cala-te. A tempestade emudece. No capítulo 5, Jesus entra numa cidadezinha, direto no cemitério, vem um homem possesso por uma legião de espíritos imundos para agredi-lo, e os espíritos imundos na presença de Jesus são obrigados a se prostrar, porque diante do Rei da Glória ninguém pode permanecer em pé, nem mesmo o demônio. Ele manda e os demônios são obrigados a se lhe submeterem. Ele entra no barco, volta para Galileia, enquanto vai ressuscitar uma menina de 12 anos de idade. Uma mulher com 12 anos carregando a marca da enfermidade lhe toca e é imediatamente curada, porque Ele é o Senhor da vida. E depois que essa mulher é curada, Ele chega à casa de Jairo, olha para aquela menina de 12 anos sobre a cama e diz: menina, eu te mando, levanta. E a morte é obrigada a se submeter à sua glória, à sua soberania e ao seu poderio. Ele tem poder sobre os elementos da natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a vida e é Senhor sobre a morte. Esse mesmo episódio volta a acontecer aqui. Na verdade, esse aqui é o primeiro episódio de ressurreição. Depois desse episódio, da ressurreição desse menino, é que Jesus ressuscita a filha de Jairo, e em João capítulo 11 ele vai ressuscitar Lázaro, para demonstrar claramente que Ele é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que nele crerem nunca morrerão para todo sempre. Em João capítulo 5, o texto nos diz que naquele grande dia, o dia final, o retorno de Cristo, aqueles que estiverem mortos ouvirão sua voz de comando e ressuscitarão em glória para a vida eterna, diante daquele que é o Senhor da história. A morte se curva. E o texto segue dizendo no verso 15, que Jesus devolve a esperança a essa mulher. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restitui à sua mãe. O silêncio da morte é vencido pela vida. O jovem morto passa a falar, a esperança volta a brilhar para essa mãe. Você imagina agora a mãe que saiu da cidade com uma pequena multidão em prantos, agora voltar para a cidade em júbilo. Seu filho
um jovem, adolescente, é abraçado pelos amigos, fica para trás, é abraçado pelos parentes, a cidade está em júbilo, mas há moradores da cidade que não souberam ainda da ressurreição. Olham para aquela mãe e pensam, ela enlouqueceu. E ela diz, não, é que meu filho estava morto e reviveu. Eu fui encontrada pela vida, cheia de compaixão, que se apiedou de mim, se inclinou para mim, sentiu a minha dor, e sem nem eu ter esperança, me deu esperança. Que grande compaixão desse Jesus. Que sabedoria infinita. Autoridade ilimitada, maravilhoso poder, grande Deus. E o texto termina dizendo, nos versos 16 e 17, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. Jesus agora é proclamado publicamente como profeta de Deus. O Filho não é glorificado. O motivo da notícia não é a antes mãe agora queria enterrar o filho, mas é Jesus Cristo como Rei da glória. Toda a bênção que recebemos, toda a cura que é realizada, todos os milagres que experimentamos, servem para um único propósito, glorificar a Deus. E a glória de Deus corria, e o povo começou a dizer, eu acho que o representante de Moisés se levantou, porque em Êxodo capítulo 17, enquanto Moisés conduzia o povo pela peregrinação no deserto, até a terra prometida, ele havia dito que Deus visitaria o seu povo, levantando um profeta maior que ele. E desde os tempos de Moisés, cerca de 1250 para 1300 anos que se passaram, o povo nutria essa expectativa, quando será que o outro grande profeta que sucederá a Moisés se levantará? E eles olham agora o Rei da compaixão, Senhor sobre a morte, e não tem dúvida, o profeta veio, o Salvador está entre nós. Ele olha os nossos dramas como se fossem os dele. Ele distingue nossa dor da multidão, nos trata com compaixão, vem ao nosso encontro e dá a sua palavra de ordem para trazer cura, libertação, renovo e vida. Se você tem andado no grupo dos mortos, a vida está te encontrando nessa noite. Se você tem andado no grupo daqueles que carregam dores excruciantes, que rasgam o peito, se você tem andado sozinho até aqui, o fim da solidão chegou. O Rei da glória está te visitando nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele é a estrela da manhã que se encarnou. O Deus vivo que olha para as nossas necessidades e se importa conosco. Ele está sentado contigo. Ele continuará presente contigo quando esse culto terminar. Ele será presente por toda a sua vida, nas jornadas que você seguir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da compaixão. Talvez você tenha entrado por essas portas, marcado pelo cansaço, pela sobrecarga e desânimo, mas nessa noite, a vida diz a mim e a você, levanta e anda, renova a vida, renovação, novas experiências, a jornada recomeça. Eu estou contigo, sempre estarei contigo, me sensibilizo com você, tenho compaixão da sua dor. O propósito de Lucas, ao registrar esse texto, é nos mostrar o Jesus plenamente humano, que se identifica com a humanidade toda, em suas múltiplas falências, porque Jesus está ressuscitando o filho de uma mulher que não pertence
a nação judaica. Jesus está ressuscitando o filho de uma mulher gentia, que teoricamente, na concepção dos judeus, não fazia parte do grupo que herdaria as promessas. E Jesus está dizendo: eu vim para derramar vida e vida em abundância sobre o mundo todo, sobre todas as pessoas. O mesmo Jesus de ontem é o de hoje. É aquele que cura uma gentia de Naum e pode curar um anapolino, um goiano, um paulista, um carioca, um capixaba. É o mesmo Jesus. Não importa de onde você seja, não importa a tonalidade da sua pele, quanto você tenha ou não tenha na conta bancária, Ele é marcado por compaixão, distingue você dos demais e vem para restaurar tudo o que precisa ser curado em sua vida. Ele tem esse poder.